Olá, uma boa noite para você, um bom início de madrugada para você que me acompanha do YouTube e do Facebook. Convido você, neste momento, a abrir a palavra do Senhor Deus no Novo Testamento, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Vamos então fazer a leitura do capítulo 12 de 2 Coríntios, versículos de 7 a 10. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Bem, agora nós fazendo uma análise do texto bíblico de acordo com muitos teólogos e estudiosos das Escrituras Sagradas. A melhor sugestão a respeito desse espinho é um problema ou doença na visão. No entanto, não sabemos o que era com absoluta certeza. Nesse sentido, voltando nosso olhar para a história do apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ficou cego de forma sobrenatural e talvez alguma debilidade visual tenha permanecido nos anos posteriores. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 9, diz: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu, conforme podemos conferir no capítulo 9, versículo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Com efeito,
o chamado espinho na carne devia ser uma provação física e emocional para Paulo. O espinho, independente do que fosse, era um fardo para ele e o fazia sofrer, tanto que pediu ao Senhor Deus que o tirasse dele. Agora nós iremos ver algumas hipóteses teológicas a respeito do chamado espinho na carne de Paulo. Primeiro, João Calvino, que foi um teólogo, que foi um grande reformador ali na França. Ele acreditava que o espinho na carne eram as tentações espirituais. E já Martinho Lutero, que foi aí o cabeça da Reforma Protestante, achava que eram as perseguições dos judeus. A palavra grega escolopsis, ou seja, traduzindo para o português, espinho, só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Trata-se de qualquer objeto pontiagudo. Era a palavra usada para estaca, lasca de madeira ou ponta do anzol. E o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo? Primeiro, perturbações espirituais. João Calvino acreditava que o espinho na carne de Paulo consistia nessas tentações que o afligiam. Trata-se das limitações de uma natureza corrompida pelo pecado, os tormentos da tentação ou a opressão demoníaca. Segundo, perseguição e oposição. Martinho Lutero pensava que o espinho na carne de Paulo eram as muitas e variadas perseguições sofridas tanto nas mãos dos judeus como nas mãos dos gentios. Terceiro, enfermidades físicas. A lista abrange desde a epilepsia, gagueira, enxaqueca, ataques de febre, malária, até deficiência visual. A maioria dos estudiosos concorda que esse termo grego, escolopsis, deve ser interpretado literalmente, isto é, Paulo suportava dor física. E quarto, a oração não atendida. Assim como Jesus orou 3 vezes no Getsêmani para Deus afastar-lhe o cálice,
E o pai não o atendeu, mas enviou um anjo para o consolar. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para o Senhor Deus tirar o espinho de sua carne. Porém, a resposta de Deus não foi a suspensão do espinho, e sim a força para suportá-lo. Sendo assim, Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas nos concede graça para enfrentá-lo vitoriosamente. E voltando o nosso olhar para a realidade que nos permeia, quantas vezes nós, em comparação com Paulo, carregamos o espinho da falta de amor, da incompreensão, da desesperança, da discórdia, do desafeto, do orgulho, do falar e do agir soberbamente, dentre tantos outros pesados fardos espirituais que atrapalham muito a nossa relação com o Deus vivo. Por esse motivo, nós, como autênticos cristãos, devemos recorrer a Cristo Jesus nesses momentos em que nossos fardos estão sobrecarregados das coisas mundanas e espiritualmente impuras, pois somente Cristo pode ser o nosso mediador e salvador, conforme afirma a Escritura Sagrada. Em síntese, o espinho de Paulo nos traz várias lições práticas. Primeiro, as bênçãos espirituais são mais importantes que as físicas. Sob esse viés, Paulo era um cristão melhor por causa de sua fraqueza, embora pensasse o contrário. Segundo, nem sempre a oração não respondida quer dizer que a necessidade não foi satisfeita. Às vezes, recebemos uma bênção muito maior quando Deus não responde à nossa oração. Ele sempre responde ao necessitado, mesmo quando parece que não o fez. Terceiro, se Cristo estiver presente na fraqueza, esta fortalece. Como prova disso, podemos citar a passagem de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31, que diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios,
segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Dentre tantas outras coisas que Deus faz quando nós estamos na fraqueza, como os 300 homens de Gideão, como a funda de Davi e o bordão de Moisés, dentre tantas outras situações bíblicas que nos traz também esta confirmação e essas informações. 4. Existe graça na satisfação de qualquer necessidade. A graça capacitou Paulo a aceitar sua fraqueza, a ver glória nela e a ter prazer nela. Paulo sabia que sua fraqueza traria glória a Cristo, e isso era tudo o que importava para ele, conforme podemos conferir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, resumindo toda a nossa reflexão a respeito dessa passagem bíblica que diz respeito ao espinho na carne do apóstolo Paulo, que nós possamos ter a consciência e o discernimento espiritual, para que nós estejamos sempre atentos aos sinais que o Senhor Deus nos concede, a tudo aquilo o que Deus faz nos passar por intermédio das nossas provações, tanto físicas como espirituais, e de todas aquelas que nós passamos no nosso cotidiano. E que esta passagem bíblica de 2 Coríntios, capítulo 12,
desperta em você o ardente amor por Cristo Jesus, que mesmo quando você e eu, que nós estamos fracos, Cristo está aqui, Cristo está aí com você, Cristo está comigo, nos dando, nos concedendo as forças necessárias para que nós superemos todos os obstáculos pelos quais nós passamos durante a nossa caminhada terrena. E que essa reflexão abra sua mente para as coisas do alto, para as coisas que provêm de Deus, e também para a misericórdia proveniente do Senhor Deus, e que o Senhor Deus esteja sempre com você em todos os seus momentos de fraqueza, em todos os seus momentos de aflição, de desespero, que muitas vezes é um desespero não só físico, mas principalmente espiritual. Que assim seja, que o Senhor Deus o abençoe sempre, concedendo a graça e o dom do discernimento espiritual para a sua vida. Amém.